chamam esses núcleos achatados de panquecas, né? Eu acho mais adequado que no Brasil a gente chama de pizza, né? Porque a gente não tem mais panquecas. Os americanos consomem diariamente no café da manhã, aquela história toda. Mas então, só para a gente visualizar, se uma pizza, né, ela tem 30 centímetros de diâmetro, né, a espessura dessa pizza, né, relativamente a esse fator de Lorentz, 300 vezes, né, vai ser de 0,1 milímetros. Então é uma coisa bastante acentuada, né? A pizza é visível frontalmente, mas de perfil é um fiozinho de nada, é uma lâmina, né? Então, isso leva a uma série de modelos, né, que usam essas aproximações, que usam essa dinâmica, né, de Lorentz. Na verdade, é cinemática só de Lorentz, para analisar o que acontece antes e depois do choque desses dois íons. A gente já falou também que a concepção de um choque relativístico, né, foi feita inicialmente pelo Landau, nos anos 30, 37. Evidentemente, na época, né, não havia como ele prever que haveria aceleradores com a potência que a gente obtém hoje. Então, ele imaginou um choque relativístico onde simplesmente os núcleos se fundiriam, né, como se fossem duas gotas, né, de óleo de líquido. Mas já nos anos 60, levado inclusive por resultados experimentais incompatíveis com essa visão desse modelo, o Feynman, secundado pelo Bjorken, ele fez uma suposição, ele fez um modelo, né, em que, por causa exatamente desse achatamento e por causa do fato da dilatação temporal no plano do núcleo, né, a gente pode dizer até com plano, aqueles componentes estariam essencialmente imóveis, né, eles não se deslocariam relativamente. Então, ao se chocar esses núcleos, simplesmente um núcleo atravessaria o outro. Não haveria uma interação direta entre os núcleos de um e os núcleos, e evidentemente, entre os quartos e grupos de um, os quartos e grupos do outro. Mas, ao se atravessarem, evidentemente, há um efeito relativístico, né, de criar a partir do vácuo, né, tanto quartos quanto muons. É isso que a gente vai analisar mais em detalhe, inclusive com modelos bastante sofisticados analiticamente. Mas o importante é que, na visão do Landau, se resumiria isso a um choque, né, e eles se freariam, né, haveria o que se chama um frenamento nuclear, né, ou seja, um núcleo seria opaco ao outro, haveria uma opacidade. Já na visão do Feynman, os núcleos seriam transparentes, um atravessaria o outro simplesmente, né? Mas, evidentemente, a interação forte, né, ela é caracterizada por duas coisas: liberdade assintótica e confinamento, né? São duas visões complementares, né, da mesma realidade. Então, no instante em que eles estão, digamos assim, coplanares
embora eles não se choquem, no sentido que a gente costuma imaginar, ou visualizar, a analogia até com a física clássica, né? Naquele momento ocorre uma interação muito forte, por causa da proximidade entre eles, por causa do confinamento, e ao mesmo tempo, estando confinados, eles agem como se fossem partículas livres, né? Por causa exatamente da liberdade do citose. Então isso gera, ao se afastarem, né, uma região do espaço intermediária altamente energética. Essa região do espaço, povoada não mais pelos núcleos que estão retidos no interior de cada núcleo, mas pelas partículas geradas a partir do vácuo, no instante em que eles se atravessam, os 4 segundos, eles, momentaneamente, surgem ali do vácuo, desconfinados. E com essa altíssima temperatura, formam, né, o QGP. O QGP, aqui no caso dele, é gerado na região intermediária, após o choque, né? A gente vai ver vários diagramas de espaço e tempo, né? Como de luz, né? A gente vai ver que são curvas hiperbólicas, né? Devido à própria métrica do espaço ambiental ser hiperbólico. Então, a busca, né, onde encontrar a resposta, né, do QGP é aqui, é nessa região intermediária, após os núcleos mutuamente transparentes se atravessarem, né? Então, como eu disse, surgem esses 2 conceitos de frenamento nuclear, nuclear stopping power, né? E transparência nuclear. Pois, evidentemente, isso se dá numa fração temporal mínima, né? Da ordem de 10 a menos 25 segundos. A fronteira de energia, por cada núcleo que forma um íon, né? No caso do chumbo, são 207 núcleos, no caso do ouro, são 197, 10 a menos. Essa fronteira de energia é da ordem de 10 GeV. E é acima dessa fronteira que ambos trabalham, que o Rick e o HC, o Edison, né, trabalham. Como eu disse, polisando o tipo B, o Landau imaginou, nos anos 1930, né, que formalizou na década de 50, quando criou a primeira versão de uma hidrodinâmica relativista, e foi o primeiro a sugerir que esse tipo de evento poderia envolver um grande número de partículas, poderia ser mais adequadamente analisado usando-se uma adaptação da hidrodinâmica clássica, né, de Bernoulli, de Pascal, ao regime relativístico, né? E o modelo do tipo A, essencialmente, se deve ao Feynman e ao Bjorken, né? Já meados, no final da década de 70, 1975, 77, quando o Feynman criou o seu modelo de Parsons, né? Ele já tinha criado, na verdade, esse modelo antes, mas o desenvolvimento do modelo se deu mais fortemente nessa fase aqui. Já nos anos 60 ele já tinha competido com o Gell-Mann, né? O Gell-Mann acreditava que os quarks eram um artefato matemático,
teoria dos grupos, era apenas um instrumento teórico para analisar aquela que chamava de zoológico de partículas, de hadrons que surgiam. E o Feynman, analisando especificamente os experimentos no SLAC, Stanford, né, Linear Accelerator, ele criou a figura do Parton, né, que seria um constituinte dos núcleos, né, de prótons e nêutrons, independentemente de ser um quark ou um núcleo, analisando apenas do ponto de vista da cinemática, né, de colisões. Um dos diagramas, né, esquemático, é que a gente, num eixo, vê a densidade bariônica, e no eixo vertical a temperatura absoluta, né? Essa visão, né, baseada, né, em um outro modelo, que a gente não vai analisar aqui, que seria a supercondutividade de cor, né, essa como é a supercondutividade de carga elétrica, né, analisada pela VCS, do Bartin, Cooper e Schrift, aventou-se também que no vácuo da QCD se poderia interpretar esse vácuo através de uma supercondutividade da carga de Coulomb. Então esse modelo aqui é um modelo inicial, né? Hoje em dia não é nem muito mais usado, mas é só para mostrar as diversas regiões, né, de um espaço de densidade e temperatura, né, onde se localizariam esses estados da matéria, incluindo aqui, quanto mais alta a temperatura, né, o universo do pós-Big Bang, né, imediatamente após o Big Bang. Então os hadrons habitariam aqui essa região de baixa temperatura e baixa densidade. O QGP, uma região de alta densidade e alta temperatura, e o CSC, quer dizer, os condensados, né, de quark e antiquark, análogos aos pares de Cooper, né, da condutividade, estariam em alta densidade e a temperatura de ordem um pouco inferior à dos hadrons. Né? Esse sim é um modelo essencialmente teórico. Né? A gente vai ver que há outras implicações quando você lida com condensados de quarks. Né? Quebra de simetria, etc. Então, ressaltando que esse diagrama, né, como eu disse, não é muito moderno, ele resulta de algumas escolhas teóricas e fenomenológicas. Né? Uma delas é o modelo de Nambu-Jono-Lazini, que é anterior a QCD. Né? O outro modelo, o modelo de Stanton, para interações entre quarks. Né? E a hipótese mais, digamos assim, forte e menos real, né, é que aqui se considera apenas dois quarks com massas nulas, né, especificamente o quark U e o quark D, mas considerando essas partículas como não possuindo massa. Então é um modelo, vamos dizer, tentativo, né? É um modelo da década de 50, 60, mas até certo ponto, algumas coisas aqui permanecem, né? Essas localizações. A passagem daqui para cá, a gente vai ver que hoje é chamada de freeze out, né? Congelamento, né?
plasma de quarks e gluons, ao se resfriar, se recombinam, né? Se reconfinam, né? E criam os hadrons, as partículas de interação forte, que são, no último caso, as partículas que são efetivamente detectadas, né? O QGP não pode ser visto diretamente, exatamente por causa, não só por causa do curto intervalo de tempo, por causa também da questão do confinamento, né? Você não consegue ver quarks e gluons vivos, mas esse efeito aqui diz muita coisa na fase anterior, ao resfriamento. Desculpa, podem voltar. Aquele gráfico lá, que significa a região sombreada. Essa região aqui é uma região intermediária, né? Onde há uma superposição, né? Entre hadrons e o plasma aqui desse lado, hadrons e o condensado de quarks, dos quarks, né? E aqui seria um ponto fixo. É um gráfico essencialmente baseado no grupo de renormalização. Então, essa área sombreada é uma área mista, né? É uma área que não tem uma fronteira bem definida, né? Essencialmente é isso que essa área representa. Mas, como eu disse, é um modelo muito inicial. Hoje a gente dispõe de modelos bastante mais precisos, bastante mais, inclusive, observáveis, né? Do que esse modelo. Esse modelo se baseia, como eu disse, em hipóteses bastante fortes, né? E não necessariamente corretas. Bom, como a gente viu que o QGP não se observa diretamente, a gente tem que descobrir como é que a gente consegue evidenciar a existência do QGP fazendo esses experimentos de posições entre íons pesados, né? As escalas de distância, né, em que ocorrem os processos dinâmicos são da ordem de 10 a menos 14 metros, que é uma ordem de grandeza acima, né, do raio do próton, por exemplo, que aliás é menos 15. Né? E, em escala de tempo, da ordem de 10 a menos 7 segundos. Né? Vejam bem que são limites bastante digamos assim, superestimados. A gente vai ver que, na verdade, a gente vai lidar com distâncias bastante menores e com tempos também bastante menores. Como eu disse, desde aproximadamente o ano 2000, com a entrada em funcionamento do RIC, né, algumas suposições vêm sendo verificadas. Né? E com o OS entrando em funcionamento a partir de 2011, então com a metade da energia que o LHC alcançou hoje, o limite da energia do LHC, quando ele foi projetado, era 10 a 14 TeV. Hoje ele está em 10 a 13. Mas já está se pensando em fazer melhorias, né? Aperfeiçoamentos e ultrapassar esse limite de 10 a 14 TeV. Não se sabe a partir de quando, mas hoje já está chegando perto, já está bastante bom. Né? A hipótese, né, anterior aos experimentos de que esse quark
desse plasma de quadros e comuns, que já se esperava que existisse, né, é que ele não é um gás. A hipótese inicial admitia que os quadros e comuns formados naquela região intermediária interagiriam fracamente, continuariam a se comportar como moléculas de um gás ideal, partículas livres. Mas acontece que em 2005 se verificou no RIC, né, 6 anos antes do Hélio entrar em carga, né, que era um sistema dinâmico extremamente, fortemente interativo. E não se entendia muito bem como era isso, né, como se poderia chamar, né, esse sistema. Mas, aperfeiçoando, né, os experimentos, aumentando as energias, ainda no RIC, né, se verificou que esse plasma se comportava, na verdade, como um fluido perfeito, quer dizer, um fluido sem viscosidade. Evidentemente, dentro dos limites do experimento. Né. Foi chamado até de manchete no jornal, nas revistas, né, especializadas ou não, que havia se descoberto um superlíquido. Por analogia, com os superfluidos, né, e com os supercondutores, que já são termos que o público já conhece há bastante tempo. Então, até com a questão climática, né, chamaram de superlíquido. Só que a gente vai ver que, como o Landau já tinha previsto, você, para estudar esse superlíquido, você precisa adaptar a hidrodinâmica clássica ao regime relativístico. Isso não é uma coisa simples, há mais de uma forma de fazer. Né? Inclusive, atualmente, há versões, né, dessa hidrodinâmica relativista quântica, inclusive, que são, essas versões são estudadas e analisadas essencialmente na área da matéria condensada, e usam, né, uma noção de trajetórias que foi aventada pelo David Bohm nos anos 50. Mas eu não vou entrar nessa questão, porque aí é outra área bastante diferente, lida mais com correntes moleculares, correntes atômicas, né? Mas no regime também relativista. Mas a gente vai se restringir apenas à hidrodinâmica relativista, relativa ao estudo dos experimentos de colisões, de íons pesados. A não ser no finalzinho do curso, essa parte que eu disse que eu estou ainda selecionando material, a gente vai falar um pouco mais, né, da hidrodinâmica não linear, né, hidrodinâmica viscosa. Né. Se o fluido fosse perfeitamente incompressível, seria bastante bom, bastante simples. Né. Mas já há algum tempo vem se observando resultados que mostram que não é exatamente isso. Né? Há condições em que a viscosidade exige que se façam correções às fórmulas, às equações de estado, né, do QGP. Então vamos ver, a gente já falou que há uma transição de fase que aparece naquele diagrama que eu mostrei anteriormente, né, entre Halos e o QGP. Usando, né, os instrumentos da QCD, a teoria que a gente dispõe para analisar
analisar esses eventos subnucleares, né, se verifica que a escala de energia em que a constante de acoplamento, né, de acordo com a liberdade sintótica, se torna pequena, né, e os quartos e gluons desconfinam. Mas isso em um sentido, né? No outro sentido, essa constante de acoplamento, que é sempre representado como αS, porque alfa é a constante de acoplamento da QAD, constante de estrutura fina, né? Então aproveitar o símbolo, só acrescentar um índicezinho S ali de strong. Então, essa constante de acoplamento αS, que a gente vai encontrar mais à frente inúmeras vezes, de um lado ela fica pequena. Então, os quarks e gluons se desconfinam. É o que acontece no interior dos prótons e dos nêutrons. Do outro lado, se você quer separar essas partículas, né, em energias inferiores a essa, acontece que você não consegue ao confinamento. Então, essa constante lambda, QCD, essa região aqui, de um lado, ela é a fronteira a partir da qual começa a existir a liberdade sintótica, né? É a fronteira entre essa fase e a fase em que há o confinamento. Então, digamos assim, uma escala de energia bastante característica da QCD. Independe da constituição dos núcleos, né? É uma escala de energia que separa exatamente as teorias efetivas, aquelas efetivas no confinamento e as efetivas no desconfinamento. Como a gente está falando em transição de fase, que é um conceito essencialmente termodinâmico, né? Vamos ver o que seria inicialmente, depois a gente vai ver com mais detalhes, a termodinâmica básica de um sistema de partículas quânticas, né? A baixa temperatura e pequenas densidades bariônicas, né? A QCD apresenta o confinamento de quarks e gluons e a quebra espontânea de simetria quiral, ou seja, a simetria entre esquerda e direita. Ambas estão intimamente relacionadas à estrutura não perturbativa do vácuo da QCD. É importante, esse não perturbativo também é uma adjetivação que vai se apresentar mais à frente, porque ela significa que você não pode usar séries aproximativas, né? Por quê? A baixa temperatura você tem baixa energia, e a baixa energia você vai ter uma constante αS de acoplamento alta, né? Então, você não consegue construir resultados numéricos através de séries de aproximação perturbativa. Agora, se a temperatura e ou a densidade são muito maiores do que o lambda, né, a constante corrente de acoplamento se torna pequena por força da liberdade sintótica. Essa expressão constante corrente é uma tradução literal do inglês, né? Eles vão achar também uma forma melhor para nomear, porque na verdade não é uma constante. Se ela é corrente, se ela varia, né,
ela não é uma constante. Costuma-se chamar de constante corrente exatamente para mostrar que não é, esse alfa-S não tem a mesma escala de variação que o alfa da QAD. O alfa da QAD, como a gente já viu, em escalas de comprimento de energia normais, sem estar no subatômico, é fixo, né? O alfa é 1 sobre 137 aproximadamente. Mas esse alfa-S não. Esse alfa-S ele varia de uma forma, inclusive, que não tem uma expressão analítica conhecida até hoje. Não se sabe. Então, por isso você, quando estuda eventos da QCD, você tem que separar regiões de energia e usar teorias efetivas. Né? A gente vai explicar mais à frente exatamente o que a gente quer dizer com isso. Então, em 75, né, se supôs, lembrando que é uma partícula de massa nula, né, essa força de cor de longo alcance seria blindada pelo plasma, né, de 4 segundos, e se tornaria de curto alcance. Então, nasceu aí aquela hipótese, né, de que o sistema, esse plasma de 4 segundos, se comportaria como um gás ideal. Mas, já a partir de 1990, né, começou-se a desconfiar que isso não é verdade. Um físico russo chamado Shuryak já tinha apontado em 1978 nessa direção que o quark, o plasma de 4 segundos, não poderia ser interpretado como um gás, mas sim como um líquido, um fluido pelo menos. Né? A princípio, por analogia, inclusive, com a questão do gás, que se achava, né? Que seria essa blindagem da carga de corpo, seria um fluido sem viscosidade. Ao mesmo tempo, sendo um fluido, né? A característica de um fluido que é que as partículas que compõem o fluido interagem fortemente. E essa interação forte entre os 4 segundos no fluido, embora estejam livres, né, é que impede que você use uma análise perturbativa. Observações históricas. Né? Agora vamos imaginar que esse plasma, né, se a gente vai usar ferramentas da termodinâmica, a termodinâmica que a gente costuma usar classicamente, ela diz respeito a sistemas de equilíbrio, né, termodinâmico. Isso significa a existência de uma determinada temperatura, um determinado volume e um determinado potencial químico. Né? Sendo um sistema de muitas partículas, né, estatisticamente, a gente substitui a densidade, né, que a gente não conhece a forma analítica dela, e sendo uma análise no regime quântico, por um operador de densidade, circunflexo, né, Dirac-Harmônico, por causa da criação e aniquilação de partículas. Logo, a função de partição também Dirac-Harmônica, Z, sendo as variáveis fundamentais T, V e M, e o grande potencial ômega maiúsculo, né? Usando sempre aquele sistema de unidades, onde a constante de Boltzmann, a constante de Planck e a velocidade. Então, isso são considerados como sendo um valor 1. Então, a gente escreve esse operador de densidade naturalmente dessa forma. A função de partição
sabidamente ela assume essa forma, né, que explicitamente você pode escrever, né, usando a notação de Brasicast. Então, esses operadores hamiltonianos que surgem aqui, né, e o operador número, né, que surge aqui, você pode representar por H circunflexo e N circunflexo, onde o N, evidentemente, é aquela velha expressão, né? Operador de criação explicando o operador de aniquilação. O traço é calculado sobre um conjunto completo de estados quânticos indexados por N, sendo N o índice, né, dos níveis de energia. E por definição de operador de intensidade, o traço é 1, e isso faz com que você também consiga definir um operador de entropia. Então você pode obter a energia média e o número médio de partículas, e a entropia média é essa. Né? A gente está analisando aqui, na verdade, sistemas de muitas partículas quânticas. Usando agora a equação clássica, né, de definição de pressão, a gente obtém essas relações termodinâmicas aqui. Essa última aqui, falando mais é do que a primeira lei da termodinâmica do sistema de partículas. Né? Ela, na verdade, ela é uma consequência das duas anteriores. Ela não é independente, não é uma relação autônoma. Né? Se a gente fixa o número de partículas ou fixa a pressão, você fica mais barato, fica mais confortável você utilizar as energias livre de Helmholtz e a energia livre de Gibbs. Né? Essas duas diferem no mesmo potencial somente por causa das variáveis independentes. Eu estou substituindo aqui o potencial químico pelo número de partículas, e aqui eu incluí, em vez do volume, a pressão. Né? E também o número de partículas em lugar do potencial químico. Fazendo essas transformações de Legendre apropriadas, né, eu consigo exprimir essas funções dos seus diferenciais, né, em relação ao potencial, ao grande potencial que a gente obteve antes. Então, a gente observa agora que esse grande potencial e energia livre de Gibbs só tem uma variável extensiva, né, que são o volume e o número de partículas. Logo, são forçosamente proporcionais a cada uma dessas variáveis. Né? E os respectivos coeficientes, que são variáveis intensivas, são extraídos facilmente daquelas expressões anteriores. Quando o sistema de partículas é uniforme espacialmente, ou seja, é homogêneo, é conveniente introduzir a densidade de energia, que é simplesmente dividir a energia pelo volume, a de número também é dividir o N pelo volume, e de entropia também é simplesmente a razão entre a entropia e o volume. Juntamente com aquelas expressões, a gente obtém essas relações termodinâmicas expressas agora em termos de densidade. Né? São mais úteis, né, do que você lidar com número de partículas. Né? Usando também a função de partição, você pode simplesmente definir essa energia, densidade de energia, em termos da função de partição, a pressão em termos da função de partição e a densidade de entropia também, em termos da função de partição. Bom, usando agora a segunda lei da termodinâmica, se a gente fixar os argumentos, né, se fixar os argumentos dessas funções,
A segunda lei implica na existência de mínimos no estado de equilíbrio, como era de se esperar. Né? Quando a temperatura do sistema se aproxima de zero, somente poucos estados quânticos estão disponíveis. Resulta daí, então, a terceira lei da termodinâmica, já bastante conhecida. Bom, então isso tudo é um sistema de partículas não interagentes. A função de partição, se você admite, né, que essas partículas são bósons massivos, né, não interagentes, de grau de liberdade, você vai ter a função de partição escrita assim desta forma, onde o produtor é infinito e percorre todos os possíveis estados de momento. Né? A gente está lidando com partículas em movimento. E L é o número de ocupação para cada estado com energia igual a esse valor. No caso das antipartículas, é só substituir o μ por menos μ irracional. Essa função Z sempre será finita quando o μ for menor ou igual a M. Né? No caso particular em que o μ é igual a M, a gente obtém o conhecido Beck, né? Condensado de Bose-Einstein. Expandindo agora, o grande potencial em termos de massa sobre a temperatura, né? Você vai ter essa expressãozinha aqui, essa série, onde essa constante C é dada por essa expressão aqui, onde o grama aqui é a constante de ordem mascherone, que é o limite dessa série, que é igual a esse número aqui. Só uma observação marginal. Até hoje não se sabe se a constante de ordem mascherone é um racional ou se é um irracional. O que você me prova? E olha que o Weller já morreu há um tempão, né? Mas até hoje não se sabe se é um número racional ou se é um número irracional. Bom, quando o μ é igual a zero, o grande potencial vai ter essa expressão. Quando você faz a massa ir a zero, ele vai ter essa forma simplificada. Né? Onde o V aqui, né, foi introduzido, né, que a gente encontrou aquelas expressões em função do momento, né? Aqui a gente está fazendo agora em função do número de onda e em função da velocidade. Então a expressão intermediária, essa aqui, ela leva a uma interpretação intuitiva da pressão. Seria a relação entre o grande potencial e o volume com sinal negativo. Isso aqui é a média de transferência por unidade de tempo do momento perpendicular à unidade de área de uma parede do volume fechado V que contém a partícula. Bom, daqui decorre naturalmente a lei de Stefan-Boltzmann, né? Proporcionalidade à quarta potência da temperatura, a lei de radiação do corpo negro. Não se esqueça que a gente estava analisando bósons com massa, mas quando a gente faz o limite da massa é a zero, isso aqui é uma expressão que serve para fótons, né? E sendo o D, no caso do fóton, igual a 2, que são os possíveis sentidos de polarização do fóton. Então a gente obtém menos P ao quadrado sobre 45 vezes T a quarta, que é exatamente a lei de Stefan-Boltzmann. A função de partição canônica, no caso de férmions massivos, a gente viu de bósons, né? Não interagentes, também de grau de liberdade, se escreve assim dessa maneira. Vejam bem o seguinte. Eu estou usando aqui o quê? Distribuição de Bose-Einstein, né? Estou usando aqui a distribuição de Fermi-Dirac. Simplesmente a aplicação da
termodinâmica a sistemas de partículas quânticas. Quando também eu estiver lidando com ferros com as partículas, né, só inverter o sinal potencial químico. No caso em que o μ é zero, no caso em que não há variação do número de partículas, o grande potencial fermiônico vai ser dado por essa expressão, que é exatamente a expressão também da lei de Stefan-Boltzmann, no caso de ferros. Esse fator de 7/8 reflete simplesmente o fato que a distribuição estatística de Bose-Einstein é maior quando o potencial químico é zero do que a distribuição de ferro direto. Né? São as duas expressões aqui de Boltzmann, de Bose-Einstein e de ferro direto. Bom, um dos modelos que foi usado ainda na década de 60 foi o modelo da corda hadrônica. Né? Você pode, ou podia, né, entender o desconfinamento a uma certa temperatura finita a partir das propriedades de uma corda hadrônica. Né? Bom, para aplicar, a gente precisa acordar o aumento da energia e entropia, relativamente à transição de fase com uma temperatura finita, né? Absoluta. Considerando a energia livre de Helmholtz, tem essa expressão, quando a temperatura é baixa, a energia livre de Helmholtz é dominada, que sobressai a energia interna, em detrimento da entropia. Ou seja, o sistema dá preferência ao estado ordenado com energia pequena. Por outro lado, quando a temperatura é alta, né, a parcela dominante da energia livre de Helmholtz é o fator de entropia. Isso pode ser interpretado como uma preferência do sistema por um estado desordenado com muita entropia. Né? Isso é um argumento de energia e entropia. Isso implica, naturalmente, a existência de uma transição de fase do estado ordenado para o estado desordenado. O primeiro também que estudou transição de fase do estado ordenado para desordenado e vice-versa foi Landau, nos anos 30 também, e ele criou, inclusive, um conceito, né, que, a partir de então, vem sendo usado largamente, é o conceito de parâmetro de ordem. Né? A mudança do parâmetro de ordem que faz com que um estado ordenado transite, né, ou evolua com um estado desordenado. Bom, aplicando esse argumento, essa representação de um meso, né, o meso é composto de um quark e um antiquark. E vamos imaginar que essa associação do quark e antiquark estão girando a velocidade relativística. Né? É claro que isso é função da pequena distância entre um quark e um antiquark por causa do confinamento. Né? Mas o confinamento também leva a gente a supor que existe uma espécie de corda com tensão constante entre o quark e o antiquark. Usando esse modelo, você pode mostrar que é possível realmente que exista uma transição de fase onde o desconfinamento seja o resultado, né, disso. Então a gente faz o seguinte, a gente segue a ideia do Wilson, né, do que é uma das muitas ideias que ele teve, que gerou inclusive o que a gente chama hoje de lattice QCD, ou QCD na rede, que é imaginar uma retícula, né, onde os pontos dessa retícula são os pontos do espaço-tempo. Se discretiza o espaço tridimensional em uma rede de células com um parâmetro uniforme de espaçamento A.
né? Comecei a escolar. O que se faz na QCD em rede, evidentemente de cálculo de alta potência, de alta performance, né? Computacional, é gerar as equações com um reticulado desse tipo e fazer o limite quando há mais zero para você ir no espaço reticulado a um espaço contínuo, né? Nem sempre dá certo, mas é um método bastante poderoso. Então, imaginando que o quark está aqui nesse vértice do espaço-tempo, e mais quark está aqui, e a corda, né, só pode se localizar sobre essas retículas, porque ela só pode acompanhar os pontos do espaço-tempo, que estão discretizados aqui. Então você consegue escrever a estatística de uma corda como sendo oriunda dessa função de partição, que é similar ao chamado random walk, né? Como chamam de marinheiro bêbado, não sei que marinheiro foi bêbado, não sei qualquer um. Mas, random walk. Então você, usando essa análise, você constrói essa função de partição. O tamanho da corda é fixo, né? Como a corda ela pode ser considerada, como eu disse, né? Percurso aleatório, sem retrocesso, o número de cordas com comprimento elétrico será igual a 2D menos 1 elevado a n. Logo, aquela expressão da função de partição assume essa forma específica, né? Também usando o modelo random walk, você pode mostrar que a energia livre dessa corda aberta vai ser igual a essa outra expressão. À medida que aumenta a temperatura, o fator de entropia originado pela flutuação da corda também aumenta, como a gente já viu. A função de partição vai aumentando até um ponto crítico, onde ela se torna singular, né? Se você substituir essa expressão ali, você vai ver que é expressar, que é a função de partição de Weber. Essa singularidade, o fato de existir uma singularidade na função de partição, já é um forte indício de haver realmente a transição de fase, o rompimento, o confinamento, o desconfinamento. Você pode também definir uma tensão efetiva para essa corda através aqui dessa expressão que sai naturalmente também da função de partição. A tensão efetiva, então, ela vai ter essa forma, é uma reta, né? Onde a tensão constante da corda está situada sobre esse eixo e a tensão efetiva ela vai diminuindo até a temperatura crítica. O fato da tensão diminuindo significa que o quark e o antiquark vão se separar. É uma análise bastante qualitativa, né, com bastante chute, né, mas aponta no lugar certo, aponta no lugar crítico, né, que há fortes indícios de realmente existir uma temperatura, né, em que o quark e o antiquark se separam. Lembra que o quark e o antiquark formavam aquele condensado do vácuo da QCD, o modelo da supercondutividade de cor, né? Estou falando aqui em Bloom, né? Só quark e antiquark. Então, analisando apenas esse vácuo de quark e antiquark, o meso, né? De um lado está o vácuo, quark e antiquark, que é o desconfinamento. E no confinamento é o meso. Essas mesmas partículas formam o meso. Então, é bastante seguro prever que realmente há uma transição. Não. Especificando agora
a dimensão 3, usando um valor, né, encontrado na QCD para um modelo de potencial não perturbativo, né, que é esse valor aqui, tensão de corda, né, 0,9 GeV por fentômetro, e escolhendo um espaçamento de meio fentômetro, quer dizer, metade de um próton, que é razoável, né? Obtemos um valor estimado de temperatura, né, de 280 MeV. Se você adicionar a ruptura da corda devido às excitações térmicas dos pares de quarto em quarto, né, pares de Cooper de quartos, vamos dizer, esse efeito reduz o valor da temperatura crítica, aproximando-se do valor que a gente já esperava, o valor mais provável de 200 Kelvin. Já que a gente falou de estrutura de vácuo da QCD, então vamos ver um pouco mais em detalhe o que seria essa estrutura de vácuo da QCD. E também alguns modelos fenomenológicos simplificados. A palavra fenomenológico vai aparecer ali, aqui, né, ao longo do curso, muitas vezes, porque a gente não está lidando ainda com uma teoria. Né? Vou seguir, por favor. Também não tem nada. Mas, então vamos lá ver seria essa estrutura de vácuo da QCD. Bom, eu tinha falado que a estrutura de acoplamento, né, atualmente é simbolizada como aquele ΑS, mas costuma também simbolizar na QCD, porque na QCD você não está lidando com fenomenologia, você está lidando com teoria de campos, né, pela letra G. Esse G é simplesmente proporcional àquele ΑS. Né? Em geral, considera-se que o ΑS é G sobre 4π, por motivos analíticos, mas ambas são constantes de acoplamento correntes. Constantes não são constantes. Né? Então, essa constante G, como a gente já viu, ela aumenta com a distância, né? E por causa disso, a baixa de energias, a interação entre quarks e gluons não pode ser tratada perturbativamente. É uma coisa interessante porque, ao mesmo tempo que eles estão livres, né, no interior do meso ou no interior do próton e do nêutron, ou de outro hadron, você não pode usar teoria de perturbações. O fato disso é que o gluon, diferentemente do fóton, né, que é o bóson que porta a interação eletromagnética, o gluon possui carga, o fóton não possui carga, o gluon possui carga. Então, essa existência da auto-interação gluon-gluon é um complicador. Né? Os gluons interagem com os quarks, mas interagem com gluons também. Né? Então, isso aí impede que você use aproximações semi-perturbativas. Então, logo a estrutura do vácuo da QCD é não perturbativa. Né? E claramente admite configurações não triviais como aquele condensador de quarks e transquarks, que a gente já falou, né? Da supercondutividade de cor, carga de cor, ou o condensador de gluons. Né? Essas energias aqui são as energias de médias, né, desse estado. Quer dizer, energia média ao quadrado desse estado. De condensado supercondutor de quarks e transquarks
e de condensação de glúons, considerados separadamente. E, por definição, esses condensados da QCD, esses dois que a gente está imaginando que sejam diferentes, mas na natureza, né? Isso não ocorre, onde há quarks e glúons, correspondem a uma escala particular de normalização, né? Uma vez que inclui todos os modos harmônicos dos campos com momentos virtuais. Menores que essa escala particular de normalização, ou seja, de campos off-shell, né? Os dois são valores esperados no vácuo, né? A gente está falando de vácuo. Então, esses dois valores esperados no vácuo se referem especificamente a essa escala onde μ é igual a 1 GeV. O condensador do gluon envolve a carga colorida G e o tensor de intensidade do campo gluônico G maiúsculo I. A gente nega a carga G, é análoga à carga eta, que é D, e o tensor de intensidade de campo gluônico G mini é análogo ao F' da QED. Bom, os mesos de vida média, muito curta, o meso de vida média muito curto, composto de 4 km², com o sabor seco, C e C barra, charme, né? É chamado de charmônio. Né? Charmônio seria uma associação, né, de vida muito curta entre um quark charme e um quark charme. E já foi observado indiretamente, como a gente sabe, diretamente é possível, né? O seu espectro de massa indica que os gluons possuem uma condensação não perturbativa nessa escala de energia estimada em 300 MeV ao quadrado, né? Usando esse resultado no cálculo do valor esperado no vácuo do tensor de energia momento, né? Onde agora esse epsilon é a densidade da energia do vácuo, a gente consegue fazer a estimativa dessa densidade de energia, né? Energia no vácuo, energia, densidade, né? Seria da ordem de menos 0,3 GeV por femtômetro cúbico. Isso quer dizer que o vácuo da QCD possui uma densidade de energia inferior à do vácuo perturbativo. Então, isso explica em parte porque realmente você não pode utilizar sets perturbativos no estudo do vácuo. Então você costuma introduzir essa associação, né, chamar esse epsilon no vácuo, né, de menos B, em que o B é a constante de Sacola. Essa constante de Sacola se refere ao modelo nuclear de Sacola do MIT Bag Model, né, que a gente vai ver rapidamente mais à frente. Isso também significa que o confinamento da carga de corpo está relacionado à estrutura da distribuição de gluons no vácuo não perturbativo. Isso vai ficar muito claro para a gente estudar mais lá na frente o condensado de vidro de corpo, né? Isso vai aparecer com equações bastante claras, bastante bem definidas. O condensado de gluons é um parâmetro de ordem, né? Eu falei que isso aqui que inventou foi Nadal, né? Que ele indica a quebra espontânea de simetria quiral da QCD e, de forma geral, determina a normalização dos campos não perturbativos no vácuo, fazendo com que todo modelo seja apropriadamente normalizado na inferência do seu valor. Com essa questão da escolha de um determinado modelo, como eu disse, né, até hoje não tem uma resposta satisfatória, há vários modelos, há várias teorias efetivas, há vários modelos efetivos, há vários modelos fenomenológicos.
Então, uma, digamos assim, metodologia segura, ou menos arriscada, né, é a gente se satisfazer com analogias com aquelas configurações físicas que a gente conhece bem. Por exemplo, você pode dizer que o vácuo da QCD ele pode ser descrito apropriadamente como sendo um antidielétrico perfeito, porque ele permite aquela supercondutividade com aqueles pares de Cooper, né, de quartos, ou, equivalentemente, uma substância paramagnética perfeita. Em outros casos, você adota esses limites aqui, né? A densidade de energia no vácuo zero e o mínimo no vácuo infinito. Agora, e a estrutura do vácuo da QCD em termos dos quartos? A gente viu aqui em termos dos números, né? Em termos dos quartos. Né? Essas relações aqui, GOR, né, por causa dos seus criadores, Gell-Mann, Oakes e Renner, que são vários apenas, no caso de Symmetry Chiral, mostra que essa constante de decaimento do pino, né, que tem essa massa, né, de 140 MeV, né, e essa outra massa é a massa do pion neutro, aqui a gente viu os 2 quartos e os quartos apenas. Né? O ídeo, o pion positivo, o pion neutro, a massa do pion positivo, a massa do pion neutro. Usando essas relações e usando, através da experimental das massas dos quartos, a gente chega a um valor específico, a um valor esperado no vácuo de menos 250 MeV ao cubo, no caso de ferro. Né? Esse valor também foi estimado fazendo aquele μ igual a 1 GeV, que é chamado de ponto de renormalização. Ele indica, né, a escala de energia em que as divergências ainda são renormalizadas. Esse resultado implica que o vácuo da QCD envolve a condensação de pares quarks e antiquarks, conforme Nambu e João Damasio sugeriram no seu modelo anterior à QCD. Né? A QCD é dos anos 70. Né? O modelo Nambu e João Damasio antecede de 10 anos. Embora o Nambu haja sido um dos criadores da QCD também, né? Mas ainda sem liberdade assintótica, sem confinamento. O Nambu também verificou que esse valor esperado do vácuo do quark e antiquark era diferente de zero, evidentemente, para existir, né? Condensado, isso aqui implica em uma quebra de simetria, né? Esse valor esperado no vácuo não era invariante sob uma transformação quiral desse tipo, né? Onde o L aqui é left e o R aqui é right. Então, a densidade de energia do vácuo da QCD ela pode ser representada em termos daquele parâmetro de ordem, né? De uma forma similar a essa mostrada abaixo, um gráfico muito mal feitinho, mas dá para ver que essa forma de potencial é a famosa forma do chapéu de mexicano, sombreiro mexicano, que tem degeneração do vácuo aqui no mínimo. Né? Então, originalmente foi chamado
potencial Ginsburg-Landau e atualmente é chamada de chapéu mexicano. E ela é a apresentação mais comum do mecanismo de quebra espontânea de simetria no músculo. A flutuação da fase do valor esperado no estado quark de quark no nível de Quiral não tem custo energético, corresponde aos pios de massa nula. Esse resultado, você pode interpretar que ele é resultado ou resulta do teorema de Goldstone. Só voltando aqui, aqui está o vácuo, e a flutuação de fase tem um custo energético. Bom, então você pode optar, se quiser fazer uma modelagem dos campos de vácuo da QCD, entre duas alternativas. Ou os campos são uma espécie de ruído quântico, e você os trata como o aparato estatístico disponível, ou são transformados efetivamente por objetos específicos. Essa abordagem primeira aqui é conhecida como modelo estocástico do vácuo, que foi proposto e desenvolvido entre 88 e 2000, por esses físicos russos. Ele foi usado em cálculo na rede, na QCD em rede, e teve razoável sucesso quando comparado a resultados experimentais de espalhamento a altas energias. Agora, isso só se aplica à processo de troca de momento e energia, não de produção de partículas, porque o modelo não tinha vértices. Não tendo vértices, você não tem aniquilação e criação de partículas. A ideia principal desse modelo é tratar a distribuição de intensidade de campo de vácuo como sendo gaussiana, mas entendo agora daquele G, tensor, e não no AMI. O AMI seria o campo, o campo da QCD. A segunda opção resulta em um modelo totalmente não homogêneo, o vácuo de instante. Eu não vou me demorar muito, porque a gente não vai usar assim. Até porque a matemática fica bastante mais complicada. Algumas abordagens da QCD não perturbativa. Como a gente já falou, existe um modelo de Saccola, um modelo de potencial do Ginsburg-Landau e um modelo de Nambu-Jono-Lazini. Cada um deles com seus limites. Eles são bastante úteis em estudar a QCD em regime não perturbativo, mas dentro dos seus limites. Outros métodos usados já no regime perturbativo são as regras de soma e a teoria quiral perturbativa. São métodos criados analogamente aos métodos da QED. No campo das simulações numéricas da QCD, os métodos de Calvin e Edge são os mais utilizados. Rapidamente, a gente vai ver agora o modelo de Saccola, foi proposto em 74 por um grupo de 5 físicos da MIT, onde os hadrons são considerados como sacolas ou como esferas, mergulhados em um vácuo não perturbativo e é introduzida uma condição de contorno apropriada para os quadros imunos que habitam o interior dessas esferas ou sacolas. Essa condição de contorno, ela impede que a carga escape da região circunscrita. E como estão confinados interiormente, eles evidentemente não são condensados. No caso do meson,
se opõem àquele modelo da corda hadrônica, né? E eles são tratados perturbativamente, que são considerados como sendo partículas livres. É um modelo, né? Logo no início da QCD, muito mais um modelo de engenharia propriamente que de física, né? Esse vácuo não perturbativo possui a propriedade, que é outra hipótese, né? De ser perfeitamente paramagnético. Como a gente já viu, a densidade de energia é zero e unir o A menos infinito. Aí vem a descrição que eles fizeram no artigo inicial, no artigo fundador. Não vou ler, que é meramente uma referência histórica. E nesse artigo inicial foi esse desenho que eles fizeram, né? Mostrando como seria a fissão, a separação de um hadron sinueto em duas sacolas aqui não sinuetas, né? Internamente representaram os fluxos de campo de grumos que impedem a separação dos quartos, né? Ou quartos de grumos que compõem o hadron. Nesse modelo se obtém essa expressão para a massa do próton, né? Onde o B é uma constante a ser determinada experimentalmente, embora ela represente a energia por unidade de volume, mas ela não é observável, né? Ela está interna. Logo, você pode identificar esse B a essa equação que já tinha sido obtida antes na densidade de energia do vácuo, que vai resultar aqui menos 0,3 G por fotômetro cúbico que a gente encontrou na QCD, né? Voltando atrás, usando a identificação que a gente já tinha feito entre o B e a densidade de energia no vácuo, isso não são menos, né? Você vai ter um valor estimado para B igual a X, né? Na verdade, é o caminho inverso que a gente fez anteriormente. O modelo de potencial você pode definir o potencial fenomenológico, né? Do estado quarto-quarto como sendo potencial coulombiano adicionado ao potencial linear. É meramente o potencial efetivo chutado, né? Onde o R é a distância de quarto-quarto, K é a tensão da corda, e o modelo de corda que a gente viu antes, né? Obter-se o valor aproximado dessa constante experimentalmente, de forma a ser compatível com o quê? O espectro de massa do charmônio, que é aqui mesmo char anti-char, e do botômino, que é o bottom anti-bottom. Então se obtém aquele K que a gente já tinha obtido antes. São apenas exemplos de modelos, né? E um modelo mais, digamos assim, teoricamente justificável, né? É um modelo de Nambu, do Lazinho, esse fundamento lagrangiano, que encerra as pedras essenciais da simetria quiral na QCD. A forma típica dessa densidade lagrangiana, com NF sabores de quartos, né? Em 61 não se sabia quantos sabores existiam. Podia ser 2, 4. Hoje a gente sabe que são 6, mas não sabia na época. Sabe não, a gente